Olá, cursistas, seja muito bem-vindo nessa quarta aula da disciplina Introdução à Economia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste as dúvidas no fórum pertinente à aula. A última e quarta semana, trabalharemos a unidade 7, sobre os tópicos sobre o desenvolvimento econômico e o papel do gestor no setor público, com ênfase em desenvolvimento econômico, tópicos introdutórios, Guerra Fria, economia brasileira e o desenvolvimento econômico, fontes de financiamento, fontes de crescimento, o papel do setor público, intervenção governamental, o setor público nas correntes do pensamento econômico. Vamos começar? É de extrema importância sabermos diferenciar crescimento econômico e desenvolvimento econômico, pois é possível uma cidade, região ou um país crescer sem alcançar um estágio de desenvolvimento econômico. Em síntese, crescimento e desenvolvimento econômico são duas coisas ou situações distintas. Podemos definir o crescimento econômico como o aumento da capacidade produtiva da economia, produção de bens e serviços. É definido basicamente pelo Índice de Crescimento Anual do Produto Nacional Bruto, o PNB, per capita. O crescimento de uma economia é indicado também pelo crescimento da força de trabalho, pela receita nacional poupada e investida e pelo grau de aperfeiçoamento tecnológico. Já o desenvolvimento econômico, podemos conceituá-lo como sendo o crescimento econômico, o aumento do PNB per capita, acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população e por alterações profundas na estrutura econômica. Como se pode ver, o conceito de desenvolvimento é mais qualitativo, pois possui as alterações da composição do produto e alocação dos recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social, como pobreza, desemprego, violência, condições de saúde, alimentação, transporte, educação, higiene e moradia. Em suma, podemos afirmar que o desenvolvimento econômico é algo que combina crescimento com distribuição de renda. O desenvolvimento de cada país depende de suas características próprias, tais como situação geográfica, extensão territorial, passado histórico, cultura, população e riquezas naturais. A Organização das Nações Unidas, ONU, usa os seguintes indicadores para classificar os países, segundo o grau de desenvolvimento: o índice de mortalidade infantil, a esperança de vida média, nível de industrialização, o grau de dependência externa, potencial científico e tecnológico, o grau de alfabetização, instruções e condições sanitárias. De maneira geral, as mudanças que caracterizam o desenvolvimento econômico de uma cidade, região ou país consistem no aumento da atividade industrial em comparação com a atividade agrícola, migração de mão de obra do campo para a cidade, redução das importações de produtos industrializados e das exportações de produtos primários e menor dependência de auxílio externo. Para caracterizarmos um processo de desenvolvimento, é fundamental observarmos ao longo do tempo a existência de, primeiro, o crescimento do bem, o estar econômico medido por indicadores, como, por exemplo, produto nacional total e produto per capita. Segundo, a diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdades. E terceiro, a elevação das condições de saúde, nutrição, educação, moradia. O aspecto fundamental é que o desenvolvimento econômico não pode ser analisado somente por meio de indicadores como crescimento do produto real ou crescimento do produto real per capita. O desenvolvimento econômico deve ser complementado por indicadores que representam, ainda que de forma incompleta, a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, bem como a elevação das condições de saúde, nutrição, higiene, moradia, dentre outras variáveis sociais.
Durante muito tempo, a economia brasileira foi totalmente controlada pelo governo, cuja justificativa se baseava em três objetivos: combater a inflação, corrigir o desequilíbrio do balanço de pagamentos e promover o crescimento econômico. Preços, câmbio, exportação, importação, investimentos, salários, juros. Nada escapava do controle direto ou aprovação prévia. Após quase meio século, descobriu-se que o controle não resultou o desejado. A inflação continuava, porque estrutural, a vulnerabilidade externa estava ainda presente e o desenvolvimento econômico era marginal. O imenso e longo controle freou a livre iniciativa. E as empresas estatais, salvo poucas exceções, davam prejuízo. O principal instrumento de manipulação era o câmbio. Para estimular a exportação e corrigir as distorções dos custos internos, fazia-se, de imediato, maximide desvalorização cambial. Se preciso melhorar os índices da inflação, aumentava-se a importação, isentando produtos e segurando a taxa de câmbio, que era corroída pela inflação. Essa prática, com o tempo, foi abolida, não significando, no entanto, que os governos tenham abandonado o controle. Apenas passou a fazê-los indiretamente, mais impostos e taxas, juros altos, leis, fiscalizações, licenças, requerimentos e mais anuências prévias. No entanto, com a atual política econômica nas exportações e importações brasileiras, aponta uma evolução significativa. Em 1996, por exemplo, as exportações, de acordo com estatísticas federais, índices federais, fecharam em 47,64 bilhões de dólares e em 2005 em 118,30 bilhões de dólares. As importações passaram de 53,31 bilhões em 96 para 73,54 bilhões em 2005. Tal realidade coloca o Brasil numa corrente de comércio mais forte. O MITIC tem semeado a cultura exportadora no Brasil, sem deixar de lado as importações, porque o país cresce à medida que o comércio exterior como um todo evolui. Avançamos muito em termos de comércio exterior. São satisfatórios os nossos destinos das exportações e das expectativas futuras. O Brasil está exportando para países não tradicionais, isto é, para Quênia, Moldávia, Camarões, Paquistão, Catar, Letônia, entre outros, além de países tradicionais, como Estados Unidos, Argentina, China, Alemanha e outros. O governo está buscando novos parceiros, novos comércios e assim alavancar cada vez mais a economia brasileira. Abordamos agora o desenvolvimento econômico brasileiro através das políticas públicas. As políticas públicas são necessárias para que um país possa fazer uma boa divisão de bens entre a população, ligando o desenvolvimento econômico ao bem-estar da sociedade. O processo de desenvolvimento brasileiro, de 1960 a 1980, foi caracterizado por elevadas taxas de crescimento, com ampliação da desigualdade de renda corrente e redução limitada da pobreza. Comparativamente, esses resultados sociais são distintos do crescimento observado a partir de 2004. Este apresentou taxas significativamente mais baixas. Vale ressaltar, entretanto, que o período de 1960 a 1980 foi marcado pelo intenso processo de industrialização e urbanização, ao passo que na década de 2000 esse processo já estava consolidado. A queda da desigualdade da renda associada à elevação generalizada dos níveis de rendimentos correntes e a retratação da pobreza de natureza monetária, observada neste último período de expansão, são uma evidência da possibilidade de se promover o aumento do excedente com a sua distribuição. Nessa perspectiva, ou essa expectativa, ela contraria o argumento apresentado à época sobre a naturalidade dos resultados sociais negativos produzidos durante o acelerado crescimento dos anos de 1960 e 1970. É fundamental ressaltar que a capacidade de redistribuir os frutos do crescimento no período recente, decorrente da atuação
da política pública, que contou com um cenário de baixa inflação, além da capacidade de expansão econômica em dinamizar o mercado formal de trabalho. As políticas de valorização do salário mínimo e de transferência de rendas somadas ao aumento do emprego formal fortaleceram de maneira mais acentuada a renda das famílias dos estratos inferiores. Ademais, a recuperação da economia com combate à evasão fiscal ampliou a arrecadação e a capacidade de gasto do Estado, permitindo que os governos recentes retomassem o financiamento aos investimentos produtivos, infraestrutura e sociais. Desse modo, a questão distributiva teve relevância na estratégia do crescimento, tendo no curto prazo propiciado queda da desigualdade da renda corrente e a redução da pobreza monetária, no que tange o ambiente macroeconômico recente observado no Brasil no período de 2000 a 2002, que foi marcado por expressiva entrada de capitais, saldo positivo nas contas capital e financeira do balanço de pagamentos e por redução do déficit em transações correntes, reforçada pelo aumento do saldo comercial. Esse movimento permitiu amenizar rapidamente as restrições externas que o país havia passado a conhecer a partir da crise cambial de 1999. De 2003 a 2007, o superávit teve em transações correntes e as entradas de capitais permitiram a formação de reservas internacionais, que acabaram por alcançar um montante superior ao da dívida pública externa brasileira. A expansão das reservas internacionais foi fundamental para reduzir os constrangimentos impostos pelo balanço de pagamento ao crescimento de toda a economia brasileira. Vale ressaltar que, ao longo da década de 1980, no bolho da crise da dívida latino-americana, as restrições de financiamento externo e a ausência de divisas internacionais foram fundamentais para a interrupção do crescimento brasileiro. No entanto, a ocorrência da crise de 2008, recente, e a reversão do saldo em transações correntes, apesar de ter um impacto na economia brasileira, não implicaram numa restrição de crescimento imposta pela via do balanço de pagamentos. Em 2009, a situação favorável das contas públicas, a existência de reservas de moeda estrangeira e a manutenção do saldo comercial, garantido em grande medida por uma retração menos acentuada da economia chinesa, viabilizaram a estratégia de ativação da atividade econômica interna pelas políticas de renda e crédito sustentado a arrecadação e os gastos do setor público, impedindo a consolidação de uma situação de queda dos investimentos. Deste modo, evitou-se que a crise internacional se transladasse para a economia brasileira, restringindo a contratação do produto e dos 2 trimestres e do emprego formal a 4 meses. Ao longo da década passada, a incapacidade de sustentar um superávit em transações correntes e as oscilações na conta de capital e financeira contribuíram para uma taxa de câmbio instável. Nesse sentido, a taxa de juros acabou exercendo a função de instrumento de controle cambial, elevando nos momentos de déficit corrente a saída de capitais e acabando por ter o objetivo de atenuar a apreciação da taxa de câmbio. O controle cambial, ademais, assumiu o papel de amenizar o potencial inflacionário de uma desvalorização monetária em razão de uma variação cambial ser importante vetor de inflação corrente brasileira. Apesar de a estratégia adotada ter amenizado os efeitos da crise internacional sobre a economia brasileira, nota-se que não teve força suficiente para restabelecer o movimento de recomposição do investimento que havia tido iniciado com o crescimento do período de 2005 a 2008. A manutenção do crédito e das políticas de renda garantiu a diminuição da economia lastreada no consumo das famílias, minimizando a possibilidade de uma recessão econômica. O crescimento da economia brasileira explicita uma das relações mais importantes apontada pela teoria keynesiana, a capacidade do investimento de ampliar a renda corrente. Keynes, na teoria geral, já havia explicado que as flutuações de renda corrente são atualmente influenciadas pelas flutuações do investimento, o qual, por sua vez, é afetado pela expectativa de retorno e pela taxa de juros de referência. Entretanto, em seu
Em Keynes, ele ressalta a importância do ímpeto de investir, de ser acompanhado de sua expansão de crédito pelo sistema bancário. É nesse sentido que se evidencia a relevância não apenas da redução da taxa de juros, da referência ao longo da década e da retomada do investimento, como também da política pública de fomento ao crédito produtivo. A expansão do crédito foi marcante para a economia brasileira, quase dobrando em relação ao PIB. Por outro lado, a composição entre o crédito ao setor público e ao setor privado permaneceu relativamente estável, com a ampla dominância desse último setor. Dentro do setor privado, dois subsetores se destacam por seus movimentos contrários, do crédito ao setor industrial e a crédito à pessoa física. O crédito à pessoa física expandiu-se de forma muito mais acentuada, tornando-se o principal componente do crédito ao setor privado, em detrimento da participação do crédito industrial. É importante ressaltar que o crédito à pessoa física não significa um financiamento exclusivamente voltado para o consumo. Na verdade, esse crédito pode ser utilizado em pequenas manufaturas ou empreendimentos comerciais. Ainda quanto à evolução da massa de rendimento das famílias, cabe destacar, no histórico brasileiro, seu aumento expressivo ao longo do período, ao redor de 9% ao ano, no período de 2000, para os estratos inferiores. O aumento mais acentuado da massa de rendimentos desses estratos esteve relacionado ao salário mínimo, como já apontado, mas também à geração de empregos formais, a sua maioria com remuneração próximo ao piso. Legal. Vamos abordar um assunto ligado ao que nós estamos falando, que é o papel do setor público na economia. O mercado não funciona de forma perfeita e harmônica. Na realidade, as instruções criadas em função da ação individual dos agentes em sua busca constante por lucro máximo produtor e máxima satisfação consumidor geram imperfeições e exclusões no mercado. Aí nós temos as falhas de mercado. A atuação livre do mercado gera imperfeições ou distorções de mercado que devem ser objeto de intervenção do Estado. As falhas do mercado, elas são a concorrência imperfeita, a concepção de uma economia livre de mercado que considera que há concorrência perfeita, isto é, muitos produtores e consumidores e nenhum deles tem o poder para afetar o preço de mercado. As externalidades são efeitos de uma ação individual sobre outros indivíduos, não envolvidos na transação. A externalidade negativa, ela envolve custos a pessoas não relacionadas à ação econômica. A exclusão em um mercado livre só pode consumir os indivíduos que possuem a renda. Dentro dessa linha, veremos as funções do Estado. A partir das falhas de mercado, definimos as funções do Estado na economia. Regulação e fiscalização da atividade econômica. O Estado tem como função regular os setores de concorrência imperfeita e as atividades que geram externalidades negativas. Para fiscalizar as externalidades negativas, além das agências sectoriais, há também os órgãos de fiscalização como Vigilância Sanitária, o IBAMA, dentre outros. É também um provedor de bens e serviços. A função de promover seu provedor de bens e serviços tem um caráter alocativo. O objetivo é oferecer bens e serviços não produzidos adequadamente pelo sistema de mercado devido às suas falhas. Os bens públicos. Como ninguém deseja pagar pelos bens públicos, devido ao efeito de transbordamento de benefícios, então cabe ao Estado produzi-los. Bens e serviços meritórios. O que são? São bens e serviços que não têm caráter de bens públicos e que são oferecidos pelo Estado à sociedade, devido à dificuldade de pagamento pelos bens por todos os indivíduos. Os bens e serviços a longo prazo, de retorno de investimentos, são, em determinados setores de atividades econômicas, o montante de investimento requerido para a criação de unidades produtoras é demasiado
é de demasiado elevado prazo de retorno de tal inversão. É muito longo. A restrição da renda. Para incluir os indivíduos que não podem, que têm uma restrição, que não podem participar do processo de produção, na distribuição da produção, na sociedade, cabe ao Estado realizar a redistribuição da renda. Os instrumentos de intervenção do setor público são despesa do setor público, consumo, transferência, subsídios, investimentos e pagamento de juros e amortização da vida. Com relação às receitas, impostos, taxas e contribuições. O resultado do setor público é financiamento do déficit. O resultado do setor público é calculado a partir da comparação entre receita e despesa. O resultado vai ser igual receita menos despesa. O resultado é apurado em dois momentos. O primeiro considera-se apenas as despesas não financeiras. Exclui-se as despesas com pagamento de juros e amortização da dívida. É o que chamamos de resultado primário fiscal. O resultado primário barra fiscal é igual às receitas menos as despesas não financeiras. A partir da obtenção do resultado fiscal, apuramos o resultado operacional do setor público. O resultado operacional é igual ao resultado fiscal menos juros de amortização da dívida. Visto isso, vamos à estrutura tributária. Princípios tributários é o princípio da neutralidade, o princípio da equidade, o princípio do benefício e o princípio da capacidade de pagamento. O sistema de tributação, ele tem o sistema progressivo, tá? O sistema proporcional e o sistema regressivo. Temos a política econômica, que é um conjunto de medidas que o governo adota com o objetivo de atuar e influenciar os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A política fiscal é o principal instrumento para a correção das distorções de mercado. A teoria da demanda agregada é composta, e a gente analisa, pelos seguintes componentes: demanda do consumo, bens e serviços das famílias, como já analisado, demanda de investimentos, a demanda das empresas por coisas como fábrica, equipamentos, caminhões de entregas e outros, demanda de gastos do governo para as coisas como hospitais, contabilistas e forças armadas, demanda de exportações, a demanda dos estrangeiros por bens e serviços que vendemos ao exterior, e demanda por importações, a demanda por bens e serviços de exterior de consumo ou investimento pelas famílias. Ao cálculo da demanda agregada, eu somo todos esses componentes e aí eu vou analisar uma política fiscal que pode ser expansionista ou não. A política fiscal expansionista tem como objetivo expandir a atividade econômica. Ela pode ser utilizada de duas formas: o aumento dos gastos, através da redução dos tributos, através da política sanitária contracionista. O objetivo de uma política contracionista é obter estabilidade econômica. Ela pode ser realizada pelo aumento da carga tributária ou pela redução dos gastos do governo. O Estado e política fiscal, uma questão de ideologia. Sobre a nação fiscal do Estado, e a gente viu alguns pontos, ela tem a questão tributária e a de gastos orçamentários. Podemos simplificar três tipos de resposta, de acordo com a doutrina adotada. Para a economia clássica, neoclássica e dos novos clássicos, é dever princípio do Estado garantir a ordem, segurança, a defesa da nação, promover a justiça e a administração, e pouco coisa mais que ajude o livre comércio. Essas correntes argumentam que o orçamento público deve ser equilibrado e neutro com relação aos objetivos sociais, coordenados pelo mercado, evitando-se a utilização como instrumento da política econômica. Os neoclássicos, no entanto, na virada do século XIX para o século XX, admitiram ampliar a ação do Estado, sempre que ocorresse falhas no mercado, monopólios, cartéis, externalidades, emprego e etc. Intervenção que viria a constituir o que se chama função alocativa do Estado. Também, a economia do bem-estar é uma corrente derivada dos neoclássicos e inclui, além da função alocativa, a função redistributiva do Estado, visando reduzir as desigualdades decorrentes das falhas do mercado. Como analisado, as crises dos anos 1930 suscitou a resposta heterodoxa da economia. Keynes
não tendo sido o mercado capaz de garantir o pleno emprego dos fatores produtivos. Keynes demonstrou que o nível de renda depende não só da capacidade produtiva, mas principalmente do nível da demanda efetiva. Uma recessão pode ser superada com o incremento da demanda efetiva, por meio da elevação das compras do governo. Na ótica keynesiana ainda, o aumento dos gastos públicos deve ser dirigido para o combate ao desemprego e para a reativação do setor privado. Justificando-se nessas condições a ocorrência de um déficit orçamentário que poderá ser combatido posteriormente, na fase seguinte do ciclo de recuperação do crescimento econômico fundamental. Na visão keynesiana ainda, é que a análise dos ciclos de atividade econômica e a defesa das políticas fiscais anticíclicas e compensatórias no que viria a ser conhecidas como a função estabilizadora do Estado. Enfim, uma terceira vertente de análise do Estado e da política fiscal é o marxismo. Nas sociedades regidas pela lógica de acumulação de capital e pela luta de classes, observou Marx que os aparelhos de Estado são submetidos à dominação do capital e da classe socialmente dominante, a burguesia, proprietária, monopolista dos meios de produção. Nessa ótica, os rumos da política fiscal são sempre aqueles que interessam a reprodução da dominação dos capitais, tanto do ponto de vista de impostos como dos gastos públicos. No entanto, como o Estado tem uma função legitimadora perante as classes sociais que lhe dão sustentação, existe um processo contraditório que exige a realização de gastos sociais. Essa contradição leva a uma crise fiscal do Estado, representada, por exemplo, pela tendência do déficit fiscal. Analisaremos a distribuição de renda e da riqueza. Trata-se de um campo muito polêmico. O documento do Banco Mundial, O Crescimento é Bom para a Pobreza, por David Dollar e Art Cray. Eles rebatem essas críticas de que a globalização aumenta a pobreza. Ainda segundo eles, a garantia de manutenção e de aumento da renda depende das políticas defendidas, por exemplo, pelo FMI ou por outras agências multilaterais, exigindo o equilíbrio das contas públicas e uma austeridade fiscal. Medidas tradicionais não têm nenhum efeito sobre a situação dos miseráveis. A abertura comercial seria benéfica para as populações de baixa renda. Para outros, no entanto, a globalização atual, liderada politicamente pelos Estados Unidos, só tem ocorrido para aumentar os níveis de concentração da propriedade e da renda em níveis não compensáveis por nenhum programa de assistência social. Mas o que fazer quando aumenta a porcentagem da área total ocupada? Por exemplo, pelos 10 maiores imóveis rurais do país, de 71,7 para 76, ou seja, houve um acréscimo em porcentagem, como ocorrido no Brasil no período de 92 e 98. Ao longo do século XX, e sobretudo na Europa Ocidental e Setentrional, a política fiscal foi um instrumento poderoso para conter e reverter as tendências de desigualdade de renda herdadas do capitalismo liberal. Impostos progressivos e seletivos, tributação da riqueza e da herança, movimento público e gratuito, ou atualmente subsidiado de bens considerados meritórios, saúde, educação, habitação, e um sistema de seguridade social baseado na repartição da organização foram os principais instrumentos governamentais utilizados. No campo da distribuição da riqueza, medidas como o salário mínimo, realmente capaz de suprir as necessidades do trabalhador e de sua família, uma reforma agrária, uma reforma urbana, um apoio ao movimento social, urbano e rural, propiciaram um ambiente social favorável à melhoria das condições de vida do trabalhador, desprovido dos outros meios de produção, que não são a sua própria força de trabalho. Com isso, encerramos os assuntos da nossa quarta e última videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido, ao menos, um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila.
Por enquanto é só. Bons estudos!